fundador e CEO do Impact Hub lá em Recife e um dos organizadores do TEDx Recife também. Eu quero muitas palmas para Alfredo Júnior! Oi. Valeu, velho. Veio correndo de Recife agora. Cheguei agora. Valeu, gente. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer aí pelo convite. Para mim é uma honra muito grande estar participando aqui junto com vocês, com essa difícil missão de tentar passar para vocês o que é um ecossistema e principalmente como construir um ecossistema de inovação, de empreendedorismo, principalmente aqui na cidade de Maceió, no estado de Alagoas. Eu venho de Recife, né? Sou vizinho aqui de vocês, morro de inveja da orla de vocês. Para mim, a orla de vocês é um exemplo de uma orla de como ela deve ser, né? A orla da gente, felizmente, só tem tubarão. Aqui tem um bocado de coisa muito mais legal do que isso. Mas vamos lá. Seguinte, eu acho que vocês já ouviram falar no termo propósito, né? Muitas pessoas que vieram aqui nesse palco hoje à noite mencionaram essa palavra, propósito. E ela, inclusive, está muito em moda hoje em dia. Todo mundo falando sobre trabalho com propósito, empreender com propósito, qual é o meu propósito de vida, e um bocado de coisa. Eu só não sei se vocês sabem que esse cara aí, que fez essa citação, ele é um dos responsáveis por tornar esse termo propósito tão popular e no linguajar comum das organizações, dos empreendedores e das pessoas. Essa nova geração de empreendedores, ela vem por natureza, com essa definição de começar com um propósito. Poxa, eu estou começando a minha empresa, eu estou começando a minha startup, por quê? Né? Sempre se faz essa pergunta, por quê? Qual é o meu propósito? E normalmente, aí eu não sei de onde é que tiraram isso, né? Vem uma frasezinha bonitinha de aproximadamente 5 palavrinhas, né? Que precisa soar mágica para parecer que é um negócio arretado. Mas enfim, o meu objetivo com vocês hoje é, primeiro, discordar um pouco desse cara, certo? E apresentar para vocês, baseado na minha experiência, o que para mim são os elementos essenciais para a criação de um ecossistema verdadeiramente inovador, que fomente o protagonismo dos empreendedores e das pessoas que fazem parte daquele ecossistema, e algo que vocês podem replicar aqui em Maceió, obviamente levando em consideração os aspectos que tornam vocês únicos enquanto ecossistema. E aí vamos lá. Para fazer isso, eu separei a minha apresentação em 3 partes. A primeira eu vou falar um pouco sobre quem eu sou, para vocês entenderem de onde vem essa mensagem. A segunda, quem é o Simon, aquele cara da citação, e por que isso é importante. A segunda parte eu vou falar sobre uma das teorias mais populares e uma das teorias mais importantes dos últimos 10 anos em termos de cultura organizacional, em termos de ecossistemas inovadores e de startups, que é o famoso círculo de ouro, círculo dourado, né, o Golden Circle. Só para ter uma noção aqui, alguém já ouviu falar do Golden Circle? Levanta a mão só para eu me situar, uma galera aqui no meio e tal. Beleza, eu vou dar uma resumida. E a terceira parte é a minha contribuição para o que eu acho que isso deve ser, certo? Então vamos lá. Quem sou eu, primeiramente, né? Vocês vão perceber que minha trajetória ela começou com um desafio muito grande, que foi como juiz de vôlei de praia, né? Esse foi o meu primeiro emprego formal. Eu morava na Austrália, eu fiz um intercâmbio lá, e o acordo com meus pais foi o seguinte: vocês bancam a minha ida, que eu me banco lá. E a forma que eu resolvi para me bancar lá foi trabalhando de juiz de vôlei de praia para poder me sustentar. Depois eu fiz um bacharelado em Física pela Universidade Federal de Pernambuco, abri uma empresa de arquitetura promocional, bem a ver, né, bem na minha área, ali do que eu estava fazendo. E aí, aproveitando o gancho, né, para dar continuidade à minha formação, eu fiz um mestrado em engenharia nuclear, né? E aí foi um atestado realmente de insanidade aí que eu recebi. Depois eu fiz o seminário em Pretec, eu não sei se tem algum em Pretec aqui, alguém já fez o seminário em Pretec, né? Lá do Sebrae, das organizações das Nações Unidas. Isso aí foi realmente divisor de águas, acho que todo mundo faz em Pretec fala isso, ou escuta pelo menos isso também. E aí, minha trajetória enquanto empreendedor verdadeiramente começa quando eu fundei o Impact Hub Recife em 2012, entrei para a Entrepreneurs Organization em 2013, fui presidente da rede do Impact Hub Global de 2015 até o final de 2018, onde eu assumi o meu mais novo desafio, que foi ser churrasqueiro semi-profissional, né? Então, acho que para a apresentação de hoje, o que mais importa é essa parte aí, certo? Então, vamos lá. O que é que isso tem a ver com um pouco do que eu quero falar? Essa é o ecossistema global da rede do Impact Hub. Como vocês podem ver, ele está presente aí em 105 cidades, espalhadas por 60 países, atualmente com 30 mil membros, 30 mil integrantes dentro dessa rede, e eu tive o desafio, o privilégio de presidi-la aí
durante 3 anos, que foi esse período que eu mostrei para vocês. E, basicamente, o que nós fazemos enquanto organização é transformar a referência do trabalhar e viver. Esse é o propósito da gente. Lembra que eu falei uma frasinha bonita, né, das 5 palavras? Então, o que é que isso significa? A gente está criando espaços de trabalho compartilhados para pessoas que não trabalham como forma de sacrifício, que não enxergam o trabalho como forma de sacrifício, mas como uma forma de realização daquilo que elas acreditam que deva ser feito. Elas enxergam o trabalho e o empreendedorismo como uma ferramenta de transformação social. Então, o nosso papel é identificar quem são essas pessoas, saber onde é que elas estão, botar elas para trabalhar dentro do mesmo espaço, fazer com que elas convivam entre si e criem relações humanas sustentáveis e duradouras. Basicamente, o nosso trabalho é esse, e esse é um pouco de quem sou eu, certo? E aí a gente termina a primeira parte. Agora, quem é o Simon? Que é aquele cara da citação que eu falei ali para vocês, que eu vou discordar um pouco dele aqui e apresentar a minha sugestão de ecossistemas inovadores. Esse cara, ele tem nada mais, nada menos do que mais de 43 mil visualizações num TED Talk, que é um dos mais populares do mundo, né? Então, como vocês podem ver aí, esses números são atualizados de hoje, eu tirei esse print screen da tela hoje, e aí vocês podem ver que ele, nesse talk, ele apresenta o Golden Circle, né? E eu vou falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco. Esse cara também é ele é autor de livros, né, consultor organizacional, tem alguns best-sellers aí na lista do New York Times, né? Então, assim, ele é um cara que tem uma trajetória muito bacana e eu sou muito grato a ele por ter introduzido esse termo do propósito nessa geração que está começando agora e nessa geração um pouco mais antiga para começar a se questionar e pensar do porquê estão fazendo aquilo que estão fazendo, né? Então, assim, o bate-papo meu com o Sinek vai ser esse junto com vocês. E por que isso é importante? Basicamente porque o mundo mudou. Aí vocês vão falar, puta que pariu, essa hora da noite o cara vai chegar com essa fala para lascar, né? Mas eu queria que vocês pensassem um pouquinho, né? Afinal de contas, o que é que mudou? Todo mundo fala muito sobre isso. O mundo mudou, já não é mais o mesmo, está em grandes transformações. Mas o que é que mudou? E eu queria fazer um acordo com vocês, que são algumas premissas para a gente construir o raciocínio do que é que vai ser hoje, certo? A primeira delas é que o mundo não mudou. Ele está mudando. Isso é algo fundamental por design. Por quê? Porque o mundo mudou, é uma condição estática. Mudou, já acabou, pretérito perfeito. O mundo está mudando, ele é uma condição dinâmica. Ele ainda está acontecendo, ele não terminou, certo? Então, isso é a parte fundamental do que eu preciso passar para vocês. A segunda parte é que estamos dentro do fenômeno. Nós, enquanto pessoas, somos parte desse fenômeno. E nós interagimos com ele. Ou seja, a partir do momento que o mundo está mudando, nós estamos mudando junto com o mundo. E a partir do momento que a gente muda junto com o mundo, a gente muda o mundo de novo. Deu para entender? Não, né? Mas, beleza. Então, assim, são relações interdependentes, certo? Uma depende da outra. E a terceira é porque a gente está apenas começando, né? Se você for olhar para a história evolutiva da humanidade, a gente está a apenas 1 segundo, né? Se eu for trazer isso para termos de números proporcionais, a gente está apenas no comecinho. Então, é impossível de predizer qual vai ser o tamanho do impacto que isso vai gerar. Então, vamos lá. O desafio ele é grande e a gente precisa avançar, porque está ficando tarde. E aí, o que é que acontece? Vê só, o Golden Circle, que o Simon apresentou como parte da teoria dele, que ele escreve nesse livro aqui, ele basicamente ele explica porque ele acredita que as organizações e os líderes organizacionais, eles devem começar pelo porquê, pelo why, pelo propósito. Ou seja, por que eu estou fazendo aquilo dali, para depois eu passar para como eu vou fazer aquilo dali, para depois passar a entregar o que é que eu vou fazer. Ou seja, por que eu faço, como eu faço e o que eu faço. Ele dá alguns exemplos da Apple, da IBM, da Microsoft e coisas nesse sentido. Então, vale muito a pena você ler o livro e assistir o TED Talk dele. Tem muito conteúdo rico e muito conteúdo legal, apesar que eu vou discordar um pouco aqui, mas vale a pena ler. Então, vamos lá. Por que eu discordo do cara, certo? Primeiro, esse é o Golden Circle. Como vocês podem ver, são círculos concêntricos, onde ele coloca o propósito no começo, que é a camada principal, você começa por ela, depois você vai para o como, que é o how, e depois você vai para a camada mais superficial, a exterior, que é o quê? O what. E tem um elemento fundamental que, para mim, está faltando, assim que eu olho para esse negócio, que foi muito dito nas últimas 5 palestras, que eu estava ali atrás prestando atenção para não falar coisas repetidas, que são as pessoas. O fator humano.
os agentes que fazem com que as coisas aconteçam. O propósito, por mais bonito que ele seja, ele precisa de alguém para existir. Alguém precisa criar esse propósito. E essa figura humana, ela não está sendo caracterizada nessa metodologia que ele apresenta. Esse, para mim, é o meu primeiro ponto que eu faço de introdução ao que eu considero a evolução desse negócio. Por quê? Muitas pessoas, quando querem criar ecossistemas, quando querem criar ambientes de inovação, elas normalmente se espelham em outros. Por exemplo, muitas pessoas, quando vão lá no Porto Digital, não sei se vocês já ouviram falar, fica lá em Recife, no bairro do Recife, bate lá no Porto Digital e fala assim, velho, eu quero criar um Porto Digital em Maceió. Simplesmente não é possível. Ou então o Vale do Silício. Vamos criar o Vale do Silício brasileiro. Velho, uma coisa que precisa ficar clara, que para mim ficou clara na minha experiência conduzindo essas organizações, é que o Vale do Silício nunca vai ser replicado em outro lugar. Por quê? Porque as pessoas que estão no Vale do Silício estão lá, não estão aqui. E aí eu começo a introduzir um pouco da minha experiência que mostra outra coisa, né? Que é o seguinte, você atrai quem você é. Esse, para mim, é o primeiro ponto que vale a pena ficar claro aqui. Então, a maioria das comunidades e ecossistemas, eles são espelho dos seus fundadores. Quando você pensa na Apple, automaticamente você pensa em quem? Steve Jobs. Você não vai pensar no atual CEO da Apple. Quando você pensa na Microsoft, você vai pensar em quem? Bill Gates. E por aí vai. Meu ponto é exatamente esse. Então, você atrai quem você é. Se você é um cara que tem uma performance alta, você quer estar perto de pessoas com alta performance do mesmo jeito. Porque pessoas que estão performando abaixo vão lhe incomodar, vão lhe atrapalhar, e você não quer estar perto dessas pessoas. E aí, eu dou o exemplo do Impact Hub de Berlim, que deu errado primeiro. Por quê? Porque um grupo de treinadores, de coaches e de facilitadores se juntou para criar um ecossistema de empreendedores. O que é que acontece? Por eles serem coaches e facilitadores, eles acabaram atraindo apenas outros coaches e outros facilitadores. Então, em vez de eles terem um ecossistema diverso de empreendedores, eles só tinham mais do mesmo. E aquilo acabou por atrapalhar todo o desenvolvimento da organização. Como foi que a gente fez em Recife e qual foi o aprendizado que eu tive dessa situação? Muito da energia foi gasta discutindo o que é que deveria ser, em vez do que poderia ser. Em vez de criar o que poderia ser criado, de acordo com as pessoas que ali estavam, de acordo com as pessoas que estavam na sala, certo? Para fazer aquilo acontecer. E em Recife, o que é que eu fiz? Juntei um bocado de pessoas que eu achava que eram interessantes, que eu queria estar perto daquelas pessoas, e trouxe para junto. Eu falei, pô, quem é o melhor designer da cidade? Quem são os melhores programadores da cidade? Quais são as melhores startups e mais promissoras aqui da cidade? Quem são os caras que mais entendem de blockchain? Então, eu, pessoalmente, fui atrás desses caras, convidei, então a gente formou meio que um microcosmo daquilo que eu gostaria que se tornasse lá no começo. Então, mais uma vez, tudo sobre as pessoas, né? E aí, eu introduzo esse conceito do who. Por quê? O why, o propósito, ele define a ambição. E o who, né, as pessoas, elas definem o potencial para realizar essa ambição. Então, não interessa o quão bonito é o teu propósito. A realização dele só vai depender de quem está executando, de quem está ali na mesa para realizar essa ambição. Então, tudo sobre pessoas. E aí, o que é que eu quero dizer com isso? Já foi dito muito aqui sobre a importância de construir times, né? Eu trago um exemplo da outra rede que eu faço parte, que é a Entrepreneurs Organization. Ela hoje é a maior rede de empreendedores do mundo. E aí, para crescer essa rede sem perder pessoas, o que é que eles fizeram? Investiram pesadamente na construção das relações humanas. Eles têm uma metodologia, uma técnica que chama o Fórum. Então, eles juntam grupos de 10 empreendedores que têm um perfil semelhante, que se atraem, e eles compartilham, no nível mais profundo que existe, suas dores, seus problemas, suas dificuldades e, em última instância, o que é que cada um deles aprendeu com sua própria experiência que pode contribuir com o outro, em vez de dar opiniões e fazer julgamentos. Então, isso faz com que as pessoas elas criem laços verdadeiramente reais, em vez de conexões superficiais. Então, a gente não está falando aqui de você trocar cartão. É menos networking e mais conexão propriamente dita. Uma grande visão, ela cria grandes expectativas. E a qualidade das relações entre essas pessoas é que vai dizer se elas vão permanecer naquele ecossistema ou não.
Então, elas se aproximam muito da tua visão porque existe um alinhamento, elas ressoam com aquilo ali, elas se identificam com aquilo dali. Mas a partir do momento que elas encontrarem as pessoas corretas, é que elas vão ficar. E é quando elas perceberem que as pessoas que estão ali não condizem com aquelas expectativas, elas saem e aquilo fica insustentável. Isso aí é o tamanho da rede da Entrepreneurs Organization hoje, né? Todos esses mapinhas aí é onde ela tem presença. E aí, mais uma vez, o RU novamente, né? O propósito, ele conta boa história, e as pessoas, elas são a experiência vivida disso tudo. E aí, o que é que eu quero dizer com isso? Presta atenção em quem está do teu lado, presta atenção nas pessoas que tu está convivendo. São essas as pessoas que faz sentido você estar junto, que faz sentido tu gastar teu tempo, que faz sentido tu criar relações pessoais e profissionais. A gente não é obrigado a cultivar relações das quais a gente não acha que sejam benéficas, simplesmente porque alguém disse ou porque aquele cara estudou comigo na 5ª série do colégio. Tá? Então, o que é que eu quero trazer também de aprendizado? Os valores, eles são maiores que os propósitos, principalmente em tempos de turbulência, em tempos de nebulosidade. Porque quando o bicho pega, velho, aí fica muito fácil você desistir, aí fica muito fácil você correr. E aí eu quero trazer outro exemplo, né, da rede do Impact Hub. Não sei se vocês sabem, mas antigamente a rede do Impact Hub era chamada só de Hub, era The Hub. E aí a gente teve um problema de registro de marca nos Estados Unidos, porque a palavra, a expressão The Hub, ela era muito popular e ela não podia ser registrada. E aí, velho, foi uma confusão do tamanho do mundo, juntou cara de 30 países diferentes, dentro de uma mesma sala, para discutir qual deveria ser a evolução da marca para que ela pudesse ser registrada. E aquilo ali gerou muita tensão, teve muita conversa muito baixa mesmo, gente se xingando, apontando o dedo um para o outro, foi um negócio assim, absurdo. Até que quem estava presente na sala resolveu parar um pouquinho, refletir, respirar, né, e se lembrar de quem éramos nós naquele contexto ali envolvido. E aí essa história ela acabou sendo contada no artigo da Stanford Social Innovation, a gente virou para Impact Hub, e aí estamos aí mais fortes do que nunca, crescendo essa rede exponencialmente. Eu não sei se vocês conhecem o Burning Man. Ele é um festival que reúne mais de 70 mil pessoas no deserto de Nevada uma vez por ano. Basicamente, esse festival, existem 10 valores básicos, mas ele não tem um propósito definido. E ele junta 70 mil pessoas dentro de um deserto, no meio do nada, para passar mais de uma semana convivendo, velho. Então, esse é mais um exemplo aí de comunidade que tem valores bem definidos e que ela acaba superando o propósito. E aí, o propósito é um convite aberto, né? E as pessoas, elas definem uma fronteira saudável, né, de pertencimento daquele negócio ali. E aí eu começo a falar sobre o que é que eu acho. Primeiro eu introduzo o RU no centro do Golden Circle para falar as pessoas, elas são mais importantes do que qualquer tipo de propósito. Depois, eu levo em consideração o contexto envolvido, espaço-tempo, espaço local, tempo-momento, onde eu estou, que momento eu estou e por que é que isso tem a ver. E aí eu introduzo esse elemento, né, que é uma barreira aqui para a gente se lembrar que o contexto que nós estamos inseridos influencia pesadamente no que é que a gente acredita e em quem nós somos e o que é que a gente pode fazer a partir daquilo dali. E aí eu comecei a refletir sobre isso, né, e pensar, poxa, eu passei agora em janeiro 15 dias numa imersão lá em São Francisco, lá no Vale do Silício. E aí eu tive algumas imersões e algumas mentorias com os fundadores, né, daquela região lá. E aí quando eles me contaram a história, tem um documentário chamado Something Ventured, que conta um pouco de como aquele ecossistema nasceu. E aí o que me chamou muita atenção foi que o Vale do Silício não seria nem de longe o que é hoje, se não fosse o momento e o local onde ele estava inserido e aqueles profissionais que ali estavam dentro do contexto que os Estados Unidos estava passando naquele momento que se passou. Fora isso, o Vale do Silício poderia acontecer em qualquer outro lugar do mundo. E aí eu percebi que os limites, eles importam também. Porque a partir do momento que eu crio relações interdependentes de quem eu sou, por que eu estou fazendo, como eu estou fazendo e o que é que eu estou entregando, essas coisas, quando muito bem alinhadas, elas se retroalimentam umas às outras. E aí eu comecei a olhar mais uma vez para aquela figura e comecei a me incomodar por conta desses limites, né? Esses círculos concêntricos, eles introduzem a ideia de fronteiras, a ideia de barreiras e a ideia de linearidade. Uma coisa só começa quando a outra termina. E aí eu falei, pô, tem alguma coisa errada, eu preciso arrumar uma forma de acrescentar o elemento da interdependência e do dinamismo
dentro de uma figura para que ela não seja estática. E a forma que eu encontrei de fazer isso foi transformando essa figura num vórtex, né, que é basicamente isso aqui. E o que esse vórtex quer dizer, o que essa figura quer dizer é, não interessa por onde você vai começar, se é pelo seu propósito, se é pelo o que você está fazendo, se é pelo como você vai fazer aquele negócio. O que, pela minha experiência, me mostrou importa é alinhe esses pontos de forma coerente e de forma interdependente, para que quem você é atraia pessoas que você gostaria que tivessem junto de você, para trabalhar em prol de uma visão compartilhada, que é o propósito, entregando algo que só vocês sabem fazer e como vocês sabem fazer melhor do que as outras pessoas. E aí percebam que os limites, eles simplesmente deixam de existir. Então, o meu contexto de espaço-tempo, ele amplia à medida que quem eu sou alimenta o meu propósito, que entrega valor para a sociedade. Então, com isso, eu consigo transformar não só a mim mesmo, mas aos outros ao meu redor e ao meu contexto. Então, eu saio de um ator reativo, ou seja, o meu contexto me define, para um ator protagonista. O meu contexto me define, mas eu também defino o meu contexto. E aí, por último, o que eu queria deixar para vocês, nesse aspecto, é que o propósito, ele se adapta, não é, conforme o mundo muda. Mas as pessoas, elas se posicionam para mudar o mundo. E aqui não é diferente do que em outros lugares. Então, em vez de estar procurando exemplos de fora para serem replicados aqui, foquem no que vocês têm, que são únicos, que são vocês mesmos. Beleza? Estou à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento. Fala comigo depois nas redes sociais. Desculpa aí pelo tempo. Valeu.